Graça e paz, queridos. Mais uma vez, né? É uma alegria estar com vocês nesta manhã, né? Manhã de culto, manhã de adoração, manhã de Santa Ceia. Né? E é bom a gente... Deixa eu ver aqui. É aqui que se liga. Pronto. Manhã de Santa Ceia e também que hoje nós vamos apresentar a bebezinha que está chegando no nosso meio, né? A Ana, é Ana Clara, né? Ana Laura. Eu pedi que o irmão ali me ajudasse ali, mas ele não me deu retorno, fiquei com o nome errado na cabeça. Ana Laura. Então, Ana Laura, nome bonito, né? Inclusive, o segundo nome é Laura, é o nome da minha sobrinha, né? É isso mesmo? O nome da minha sobrinha lá de Santos, né? Ana Laura, né? Então, queridos, também a apresentação da família, né? Da mãe e do pai, aqui como membros da igreja, né? Da igreja local. E é uma festa também porque nós vamos participar da Santa Ceia nesta manhã, né? E a mesa está muito bonita, né? O Du e a Jane, que estão na porta hoje lá, né? Mas eles fizeram um trabalho muito bonito aqui. Aliás, toda a ceia está chique, né? Está ficando muito bonita a nossa mesa. E essa mesa é importante, né, queridos? Nós vamos participar da mesa do Senhor, né? Nós estamos na casa do Pai. Com você como filho, como filha, né, que vem no culto de domingo. O Levi falou bem aqui, né? Domingo de ceia é um dia que a gente não deve faltar, viu, queridos? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas aqui que, né, precisamos entender para que não sejamos, de alguma forma, enganados, né? Não sejamos alvos do inimigo para nos fazer parar, impedir a bênção de Deus na nossa vida, como também o Levi falou aqui, né? Nós precisamos estar atentos, queridos, nós precisamos estar atentos, né? Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, né, o cenário da nossa nação, o momento que estamos vivendo no nosso país, e nós precisamos estar atentos, viu? Precisamos estar espiritualmente preparados aqui para um tempo de muita luta no mundo espiritual. Então eu, né, peço que você, né, comece a se autodisciplinar com as coisas espirituais, viu? Em nome de Jesus. Então, queridos, para tratar deste assunto, né, que nós queremos falar nesta manhã, sobre discernimento espiritual. Eu ministrei essa palavra 2 semanas atrás, aqui na quarta-feira. Então, os irmãos que estavam aqui na quarta-feira ouviram, e se eles estão aqui hoje na parte da manhã, eles vão ouvir novamente, né? Porque eu preciso compartilhar isso com a igreja, né? E com todos os irmãos, porque nós precisamos, de fato, ficar atentos, né? E espiritualmente preparados para momentos difíceis, para uma situação que, aparentemente, né, eu já ouvia falar de que passaríamos por essa situação desde a minha mocidade, né? Eu fiz um curso teológico em São Paulo e um dos professores disse para nós na sala de aula, né, muitos anos atrás, ele disse assim, vai haver momentos difíceis na nossa nação, né? Difíceis, tempos difíceis na nossa nação. Ele falou, eu não sei quando que vai ser isso, se daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Mas vai haver momentos difíceis e aí vocês vão se lembrar da minha palavra. E esses dias eu estava lembrando dele, né? E eu sempre de vez em quando passa na minha cabeça essa aula, esse professor falando, né, dos tempos que viveríamos.
E nós estamos vivendo bem este tempo hoje. Então, queridos, né, é bom que você esteja se preparando espiritualmente para tempos difíceis, né? Se agarrando nas coisas de Deus, na palavra de Deus, né? Para que você seja guardado, protegido e livre de todo o perigo que está rondando a nossa nação. Amém? Você entende isso ou não? Não é fácil, né, pastora Viviane? Né, a gente que está acompanhando sabe que não é fácil, não. Então, eu queria pedir que você fechasse os olhos mais uma vez, para a gente pedir uma direção do Espírito aqui, mais uma vez. Deus Espírito Santo, esta aqui é a tua casa. O Senhor nos despertou nesta manhã, cada um de nós, nos trouxe aqui para um tempo de celebração, para um tempo de estarmos adorando, louvando, bendizendo e engrandecendo o nome do Senhor nosso Deus. Também, Senhor, nos trouxeste aqui para que com as nossas dádivas pudéssemos honrar-te, trazendo no teu altar o nosso melhor. Então, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado, durante todo o mês de junho, provisão, para que no primeiro domingo do mês de julho, que é hoje, podemos trazer na tua casa nossas dádivas. Que assim seja, Senhor, neste ano de julho, que a tua bênção, tuas riquezas insondáveis, venha sobre todos os fiéis da tua igreja, dos teus filhos que te honram, dos teus filhos que te adoram, que as tuas janelas estejam abertas para derramar aquela promessa tua, Senhor, que está em Malaquias, profetizada por Malaquias, de que o Senhor derramaria uma bênção tal que nos viria a maior, não igual, não menor, mas a maior abastança. Então, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. E agora, que vamos ouvir a tua palavra, na sequência desta celebração, depois teremos a Santa Ceia do Senhor, e o privilégio de recebermos irmãos tão queridos no nosso coração. Fala conosco. Tu sabes, Senhor, o que vai em cada vida aqui, cada coração, o momento que cada um de nós estamos vivendo. Através da palavra, da explanação da palavra, cura, liberta, restaura, renova, incendeia, dá um novo ânimo, abre os olhos, tira a cegueira espiritual, a apatia, a indiferença, e desperta o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3. João 3. Eu vou pedir que a gente possa ler a partir do versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para aqui, um instantinho. Nós vamos passo a passo aqui, queridos. Né? Ninguém
pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui, começo dessa palavra, na verdade, Jesus está conversando com um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Eu até queria pedir que, por favor, colocasse a partir do versículo 1. Acho que é necessário para a gente entender bem, direitinho. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Uma autoridade. Então eu quero dizer que Nicodemos era um mestre. Quando a Bíblia, nessa linguagem, fala de autoridade, na verdade, a Bíblia está dizendo que ele era um mestre, ou seja, um conhecedor profundo da palavra de Deus. Por isso que ele é chamado de autoridade. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, olha só, é uma autoridade espiritual, um conhecedor da palavra, dizendo para Jesus: olha, ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se Deus não for com ele. Nicodemos está reconhecendo: o Senhor é enviado de Deus. O Senhor é alguém muito, muito, muito especial, do céu. Porque, ninguém, ele sendo conhecedor, ele estava dizendo para Jesus: eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço a história, e eu sei que é impossível, Fala que eu agora estou ocupado, não posso atender, tá? Obrigado. Então, Nicodemos está dizendo assim, ó. É o telefone de alguém aí? Se liga aí. Então, se Deus não for com ele, ele não vai fazer nada. É preciso ser uma pessoa que tenha autoridade espiritual de Deus para fazer sinais, prodígios, maravilhas, porque Nicodemos estava vendo que Jesus era um homem que estava curando as pessoas. Ele curava cegos, ele curava aleijados, ele curava pessoas hidrópicas, ele ressuscitava mortos, ele levantava pessoas que estavam com problemas, curou aquela mulher com fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, e Jesus ia, fazendo coisas tremendas. Por quê? Porque ele era um ser espiritual. Era um homem de Deus, ou seja, o próprio Deus encarnado, como homem. Versículo 2. Versículo 3 agora. Aí eu vou ler de novo, que eu já tinha lido. Em resposta a essa colocação de Nicodemos, reconhecendo que Jesus era da parte de Deus, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste momento, Jesus está falando com Nicodemos, e Nicodemos, embora ele tenha dito: ninguém pode fazer o que o Senhor está fazendo se não for da parte de Deus, mas Nicodemos é um homem que, embora muito religioso,
cego. Cego. Nicodemos, para as coisas espirituais, é cego. Ele está impactado porque ele está vendo no mundo natural algumas coisas especiais. Ele que não tem visão espiritual, embora conhecedor, não tem visão espiritual. Ele está vendo algumas coisas que ele fala, mas que negócio é esse, cara? Que negócio é esse? Esse cara fazendo todos esses milagres aí, né? E por que ele foi à noite procurar Jesus? Porque os judeus estavam com ódio de Jesus, porque também cegos. Como eles não podiam ver o mundo espiritual, e estavam vendo sinais miraculosos, ao invés deles quererem saber por quê, eles ficaram com bronca. Esse cara vai tomar a nossa posição. Esse cidadão aí fazendo esses milagres aí vai ficar no nosso lugar. O povo vai seguir ele e não a nós mais. E ficaram com ódio. E ninguém dos fariseus podia ir falar com Jesus para perguntar alguma coisa, porque eles estavam na bronca. E quem for lá falar com ele vai ter problema com a gente também. Então Nicodemos, que é um mestre, que é uma autoridade, ele fala, bom, então eu preciso saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo aí, eu quero entender esse negócio. Né? Ele vai procurar Jesus à noite. Por que à noite? Porque se ele fosse de dia, as autoridades dos judeus iam ficar sabendo e ele ia ter problema com os seus líderes. Para ele não ter problema, ele procura Jesus à noite, que é a hora que Jesus está sozinho, que a multidão foi embora, ninguém está vendo nada. Então ele foi lá na moita. Agora eu vou questionar esse cara, eu quero entender o que está acontecendo. Quem é ele, o que ele está fazendo. Né? E aí Jesus dá essa resposta para ele, dizendo, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Mostrando para ele o seguinte: o que é carne e o que é espírito é espírito. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas se você não tiver os seus olhos abertos para enxergar o mundo espiritual, você está morto, cego e não vai ver, não vai enxergar. Nicodemos faz uma pergunta e a resposta para ele é, vou te dizer qual é o seu problema, Nicodemos. Você é cego. Você está morto espiritualmente. Por isso você está com dificuldade. Olha o versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha a colocação de Nicodemos. Nicodemos é cego, está morto espiritualmente. E ele não consegue entender a colocação de Jesus. Jesus já tinha falado para ele, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Jesus já tinha declarado o que é que Nicodemos precisava para compreender as coisas espirituais, mesmo sendo um religioso, mesmo sendo uma autoridade religiosa, mesmo tendo conhecimento profundo da Bíblia. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a igreja hoje está cheio de homens e mulheres, conhecedores da Bíblia, que vêm à igreja, muitos até mesmo dizimistas, que trazem a sua oferta no altar, que têm entendido que precisa estar na igreja, que precisa frequentar a igreja, mas ainda não tem os seus olhos abertos. Ainda não entendeu o reino de Deus. Ainda não teve uma experiência do novo nascimento.
sem a qual ninguém poderá compreender as coisas que são do céu, as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Para compreender, não com o intelecto, mas com o espírito, com a alma, é preciso ter um encontro real com o autor e consumador da fé, ou seja, com aquele que pode transformar o ser humano de dentro para fora. Transformar o ser humano de dentro para fora. E sem essa transformação, de dentro para fora, todo conhecimento, toda religiosidade, não passa de uma coisa humana, meramente humana. Só para você entender o que eu estou dizendo, existe muitas religiões, e que a gente não diz que é ruim. Tem muitas religiões boas, muitas religiões boas. Tem. Você tem a religião católica, você tem a religião espírita, você tem a religião dos japoneses lá com a Seichonoye, você tem Testemunhas de Jeová. São religiões. São ruins? Não. São boas. Ensinam coisas boas. Têm ensinamentos bons. Falam de coisas boas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É diferente do significado de nascer de novo. Algumas pessoas que estão me vendo agora pela internet não vão entender o que eu estou falando, e até algumas pessoas que estão aqui hoje de manhã podem não estar entendendo o que eu estou dizendo. Porque nascer de novo, queridos, é algo sobrenatural. É a intervenção divina na vida do ser humano. É Deus vindo tratar individualmente com o ser humano, com a pessoa. É a morte de si mesmo. É a resposta que Jesus deu para Nicodemos. Tem que morrer. Para entender as coisas espirituais, tem que morrer. Tem que morrer. Tem que fazer morrer o seu ego, o seu eu, o seu valor como ser humano. Tem que morrer. Sem a morte de si mesmo, não existe possibilidade de novo nascimento. Cai naquela conversa de Nicodemos. Como posso eu, depois de velho, voltar no ventre da minha mãe? Como voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Porque a gente conhece um nascimento, que é o nascimento natural, do parto, né? Da Ana Laura, né? O parto natural, que a criança, né, nasce lá na maternidade, que a mãe gera 9 meses, tal, né? A família toda fica alvoroçada e faz chá do bebê, né? Mede a barriga da mamãe e tal. E aí a mamãe vai, né? A futura mamãe vai para o hospital e ai, né?
passa a dor do parto, que não é mole não, né? Só a experiência que só as mulheres têm, e não é fácil, né? Eu via a minha esposa tendo 2 filhos, né? Um de cada vez, lógico, né? Foi o primeiro menino, depois a menina. Mas assim, cara, meu Deus, o que é aquilo? Desespero, cara, né? Para o nascimento natural. Isto está já dentro do ser humano. Essa é uma realidade que todo ser humano entende. O novo nascimento. O nascimento natural, perdão. Agora, o novo nascimento é diferente. É um nascimento de verdade. Quando a gente fala aqui, quando o Senhor lê aqui, nascer de novo, né? A gente pensa assim, será? Né? Isso é simbólico. Dá a entender assim que esse ensinamento que Jesus fala, né? De nascer de novo, é simbólico, é só para a gente entender a compreensão da Bíblia, da palavra de Deus e tal. Não é não. O nascer de novo aqui é nascer mesmo. Só que não dá para nascer quando você já está vivo. Como é que você nasce? Vivo e nasce, vive e nasce. Precisa morrer um para nascer outro. Vocês quantos sabem aqui o processo para surgir a borboleta? Quantos conhecem esse processo? Levante a mão, deixa eu ver. Muitos conhecem, né? Primeiro, como que chama a lagarta? A lagarta, né? Um bichinho que ela sobe normalmente na madeira ou sobe na parede. Sempre elas param em algum ponto assim, se prende ali. E ali, esse lagarto morre. Lagarto, né? Tá certo a palavra? Lagarto. Então ele se prende ali, e ali ele morre. Ele morre. E ali há uma transformação. Morre o lagarto, e do lagarto sai da garta. Alguém já me corrigiu aqui, a professora. A professora me corrige antes. Né? Lagarta, né? Eu perguntei, vocês não me corrigiram, eu falei besteira. Então a lagarta, né, morre ali, e dela sai uma borboleta. Pensa, se você não viu a lagarta ainda, você precisa ver. O bichinho feio. É feio, não é? Não é muito, não? Eu acho feio, daquelas anteninhas, aquela coisa, né? Feio, por gominho, né? Feio. E principalmente quando se compara com a transformação, né? Que dela sai uma linda, colorida, maravilhosa borboleta. Azul, e branco, e vermelho, e tudo quanto é cor, né? Uma mais linda do que a outra. Sai da onde? De uma lagarta que morre. Dela sai. O novo nascimento, queridos, é exatamente isto. Tem que morrer para nascer uma nova criatura gerada pelo Espírito Santo, uma nova criatura bonita, limpa, sem pecado, uma natureza que agora pode entrar na presença de Deus, desfrutar da comunhão de Deus, uma pessoa que pode entrar no céu pelas portas da frente.
É o ser espiritual. Morre o ego, morre a velha natureza, a natureza adâmica morre e nasce um ser espiritual, divino, capaz de compreender as coisas que são do alto, as coisas espirituais, capaz de ver, de enxergar, um ser que recebe olhos, recebe coração novo, olha só, recebe olhos espirituais para viver, embora fisicamente neste mundo, mas a Bíblia diz que ele agora, ao nascer de novo, ele passa a viver no céu. Olha, essa nova criatura, gerada pelo Espírito Santo, ela tem acesso ao trono de Deus. A Bíblia diz que ele já está assentado com Cristo nas regiões celestiais, vivendo já a eternidade. Você que já experimentou essa transformação de nascer de novo, você é um ser que já está vivendo um mundo espiritual. Quando você fechar os olhos neste mundo, você já vai estar no céu. Veja. Ah, mas isso é verdade? Será que isso está na Bíblia? Leia lá em Efésios. Eu não vou ler agora por causa do tempo. Mas leia lá em Efésios capítulo 1. A Bíblia diz que nós fomos inclusos com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe? E que você não foi escolhido agora. Você foi escolhido antes que o mundo existisse. Você acha que tem importância? Você acha que você tem valor? Sim, você tem muito valor, porque Deus te escolheu antes que o planeta Terra existisse. Você não caiu de paraquedas, você não é qualquer um, né? Quando a Ana Laura nasceu, né? Há milhares de anos Deus já tinha escolhido ela. Por isso que ela está aqui hoje sendo apresentada para o Senhor, mas ela já foi escolhida por Deus. Como você já foi escolhido por Deus, como cada um de nós já fomos escolhidos por Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós. Mas o que eu quero dizer aqui para você, querido, né? Se eu conseguir abrir aqui, pronto. É que nós somos seres espirituais, queridos. Seres espirituais. E temos discernimento, compreendemos as coisas de Deus. Veja em 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Vamos sair um pouquinho aqui, né? E vamos para 1 Coríntios 2, 14 a 16. Se alguém puder ver lá para mim, né? Obrigado. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las. Por quê? Elas são discernidas espiritualmente. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do céu, de Deus.
não compreende, não entende. Pode ser religioso, pode conhecer a Bíblia, pode falar muita coisa, mas não entende. Não sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Lá em João, voltando para João de novo agora, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 4, nós vimos, né? 4 agora, 5. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, o que é nascer da água e do Espírito? É quando você se arrepende dos seus pecados, reconhece que você estava no caminho errado, que você estava vivendo sem Deus no mundo, e você pede perdão pela natureza herdada de Adão, natureza pecaminosa, rebelde, inimiga de Deus. Você pede perdão por essa culpa e recebe Jesus como seu Salvador e se batiza nas águas, sepultando o velho homem, a velha natureza, a velha criatura. Quando você sepulta, você enterra o homem natural, o ego. Quando você sepulta no batismo o seu velho homem e sai do batismo das águas agora para viver em novidade de vida. Ou seja, para viver plenamente uma vida espiritual. Ou seja, uma vida espiritual plena. Uma vida espiritual plena. Não mais natural, mas agora espiritual. Versículo 6. O que nasce da carne é homem natural, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne, natural, ser humano natural, que todos nós conhecemos, que nós sabemos como funciona. Mas o que nasce do Espírito, agora é Espírito. Pode ir para o 7. Pode ir para o 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito necessário é que vocês nasçam de novo. Não se surpreenda que precisa ter uma experiência espiritual regeneradora, transformadora, definitivamente, para compreender as coisas do alto. E quem tem esse espírito agora é diferente. É completamente diferente. Quando você nasce de novo, muda tudo. Seus olhos são mais abertos. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. O Espírito se move em você. Você passa a ter discernimento. Você entende as coisas que são do mundo, porque um dia você nasceu no mundo naturalmente. Você conhece, você entende as coisas naturais, mas se você tem uma vantagem, você agora é um ser espiritual, que embora tenha conhecimento das coisas naturais, você não vive mais para o natural. Você agora é um ser espiritual, e como ser espiritual, você entende as coisas espirituais e discerne bem. Porque seus olhos estão abertos. Você sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque você é um ser espiritual. Então veja agora o versículo 8. O vento sopra onde? Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são... O vento vem de um lado, vai para o outro, e você não sabe de onde ele saiu, nem para onde ele vai. A Bíblia diz assim: assim é o nascido de novo. Assim é o nascido de novo.
Ele discerne bem todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Sabe por que isso? Porque ele é um ser espiritual. Ele discerne bem todas as coisas porque ele sabe, ele enxerga, ele vê. Ele não é como Nicodemos que não consegue compreender as coisas naturais das coisas espirituais. Por mais que conheça a Bíblia, por mais que tenha teologia, por mais que tenha religiosidade, não sabe, não consegue, não dá para ver, é cego. Está no mundo onde tem luz, mas não vê. Já viu uma pessoa cega? Né? Eu quase fiquei cego recentemente. Pelo menos de um olho. Né? É muito difícil. Você está num ambiente claro, um ambiente de luz e você não vê. A Bíblia faz essa mesma comparação com as pessoas naturais com relação às pessoas espirituais. A pessoa espiritual, ela vê as coisas de Deus e vê o mundo também. Mas só que ela sabe discernir o que é do céu e o que é da terra. Ele sabe discernir quem é bom e quem é ruim. A Bíblia chama de discernimento espiritual. Deixa eu ver aqui, queridos, que eu estou pulando algumas coisas que eu falei na outra quarta-feira, porque eu estou falando outra coisa em cima da mesma palavra, mas estou falando mostrando de uma outra forma a mesma coisa. A Bíblia fala que há na igreja dois tipos de pessoas: o joio e o trigo. Como pode? Na igreja, é como numa plantação. O joio e o trigo pequenininho, as duas plantinhas pequenininhas, crescendo juntas, você não sabe dizer, olhando assim, a olho nu, quem não tem experiência com plantação, olhando, não consegue separar o que é joio do que é trigo. Só quando as duas crescem, que o trigo logo aparece, né? O fruto. O fruto dela que é aquela espiguinha compridinha. E no joio não aparece nada, fica só aquela plantinha mesmo. A Bíblia também fala que há no reino justos e injustos. A Bíblia também fala que há santos e profanos. O que é santo é o que entende as coisas do divino. O que é justo entende as coisas espirituais. O que é trigo entende as coisas espirituais. E o joio, e o injusto, e o profano pode estar dentro da igreja, mas não vê as coisas espirituais. Não enxerga. Está cego. É cego. Olha só, quando Jó foi provado por Deus, a Bíblia diz que o diabo foi lá, compareceu diante de Deus e disse: vês o teu servo Jó? Né? Veja como ele anda, como ele vive, mas põe a mão nele lá, você vai ver que ele vai, né? De justo ele vai virar um injusto. E Deus falou: vai lá, põe a mão nele lá, mas não mexe, não tira a vida dele, né? Mas pode mexer nas coisas dele lá. E o diabo foi e tirou todas as coisas. Depois ele falou assim: mas você tirou bens por bens, né? Mas toca nele. Aí o diabo foi lá e tocou em Jó, e Jó ficou apodrecido de feridas da cabeça aos pés, que ele precisava até raspar com um caco de telha para aliviar a dor. A mulher dele disse para ele assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó disse: falas como uma louca. Jamais vou amaldiçoar a Deus. Por quê? Jó tinha um discernimento.
Ele discernia as coisas de Deus. Ele falava, de Deus só vem o bem e não o mal. E a Bíblia diz assim, que em todas essas coisas, Jó não pecou. No final da vida, depois de ser acusado pelos seus amigos e de ser apontado como um homem orgulhoso, que se dizia, né, perfeito, Jó diz para Deus, lá já no capítulo 42 do livro de Jó, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Deixa eu te dizer, por mais conhecimento que Jó tinha de Deus, no começo da sua história, que ele até se defendeu dos seus amigos, mas quando chega no final dessa história, Jó tem uma revelação. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Está cheio de crente, cheio de irmãos, que conhece a Deus só de ouvir falar, mas ainda não tem uma experiência com Ele. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma experiência real com Cristo. Aquele que, o único, por isso que a Bíblia diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso que tem essa palavra aí, queridos. Porque Jesus é a porta. E sem Ele, ninguém enxerga nada. Ele é a porta da luz. Ele é a porta da vida. Ele é a porta do céu. Ele é a porta da vida eterna. Ele é a porta e sem Ele, só cegueira e trevas. Sem Jesus, ninguém pode viver. Como eu disse, as religiões são boas, mas se não tiver um novo nascimento individual, se não experimentar a morte de si mesmo, se não nascer como a borboleta nasce da lagarta, se não nascer de novo, não pode e não vai ver o reino de Deus. É preciso ter os olhos abertos. E os olhos só são abertos quando se nasce de novo. Amém ou não, queridos? Quantos estão entendendo? Levante a mão aí. É meia dúzia. Mas já está bom. Vou perguntar de novo, talvez a gente possa melhorar o quadro, né? Quantos estão entendendo aí? Ah, melhorou bastante. Graças a Deus, né? Queridos, é coisa simples. É coisa simples. Mas se não for entendido com o Espírito, pode ser um complicador gigantesco. Deixa eu te falar uma coisa. Né? Eu preciso ver as horas. E alguém me ajude aí sempre, hein? 10h26, irmão. Quem está errado? Esse relógio aqui ou o seu? Eu não enxergo bem, mas estou vendo aqui. Sabe que eu estou vendo certo? É 6h27 agora. É 10h27. Vamos lá. Jesus andando pelo caminho, ele encontrou um rico no caminho. Um rico, ouça, um rico muito religioso. Um rico muito religioso. Rico, muito religioso. Não sei se você conhece a passagem. Quantos conhecem? Levante a mão. Eu não vou citar a Bíblia. Se vocês vão confirmar, vocês são minhas testemunhas do que eu estou falando a verdade. Jesus encontra com o rico. E o rico logo vem cumprimentar Jesus. Ele diz para Jesus assim:
Bom mestre. Quando você ouve isso, você fala assim, nossa, o rico já logo reconheceu Jesus, né? Não. O rico demonstrou ser cego com as suas primeiras palavras a Jesus. Quando ele diz, bom mestre, Jesus já discerne na hora e diz para ele assim, por que me chamas de bom? Só um há que é bom, Deus. Discerniu o espírito daquele homem. Era religioso. Estava com a palavra doce. Estava com a palavra bonita. Bom mestre. Bom mestre. Se fosse isso comigo e com você, que alguém chegasse e dissesse para você, bom pastor. Aí você fala, nossa, que ovelha maravilhosa. Reconhecendo que eu sou pastor. Me valorizando. Que coisa linda. Aquele rico diz para Jesus, bom mestre. Jesus fala assim, opa, tem coisa errada aí. Está bajulando. Está tentando mostrar que é tão importante como Jesus, que sabe tudo. Que entende o momento que está vivendo ali. Eu sei quem você é. Bom mestre, bacana. Você é o cara, que legal. Você tem poder, olha, maravilhoso, hein? É assim que ele está falando com Jesus. E Jesus falou, bom, só um, que é Deus. Aí o rico, continuando a conversa, né? Disse, Senhor, então, bom mestre, o que é preciso que eu faça para herdar a vida eterna? Aí Jesus, entre outras as conversas, ele vai, olha, rapaz, obedece os mandamentos. Obedece os mandamentos que tudo vai bem. Aí o rico se enche de novo de glória. Mestre, desde a minha infância, tenho guardado todos os mandamentos. Vou ao templo, dou meu dízimo, dou minha oferta, visito os pobres, olha, trabalho. Veja bem, faço tudo muito bacana. Leio a Bíblia, conheço a história do Velho Testamento, sei os mandamentos de Moisés, sigo eles. Jesus fala, maravilhoso, hein, meu? Cara, que legal. Só falta uma coisinha para você. Aí, né? Agora, só falta uma coisinha. Só falta uma coisinha. Abrir seu coração. Só falta uma coisinha. Cair as escamas dos teus olhos. Só falta uma coisinha. Você nascer de novo. Só falta uma coisinha. Você ver o mundo espiritual. Você é cego. Você é religioso. É preciso você ter os seus olhos abertos. Aí Jesus diz para ele assim, faz isso. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres. Morte de si mesmo. Vaidade. Orgulho. Fama. Poder. Joga tudo fora. Dá aos pobres. Vem e faz o quê? E vem e... O que significa isso, queridos? Entra pela porta. Dá tudo que você considera de valor e de riqueza, dá aos pobres. Vem e entra pela porta. Vem e nasce de novo. Vem e se torne um herdeiro e co-herdeiro comigo. Vem e recebe o direito de entrar no céu pelas portas. Vem e nunca mais terá vazio na sua alma. Vem e o seu coração será cheio de alegria. Alegria que nada pode tirar nesse mundo. Alegria de ver
o céu aberto, de enxergar as coisas espirituais, de discernir bem todas as coisas e de ninguém mais ser discernido. Vem, vem. Qual foi a atitude do rico, hein? Você consegue se lembrar? O rico vira as costas e vai embora. O rico vira as costas e vai embora. Era rico, tinha muitas herdades, tinha muitos bens, tinha muito ouro, tinha muita prata, estava vivendo bem, tinha cadeira de balanço, não precisava mais trabalhar, era dono de fazendas, tinha gado. Se fosse os dias de hoje, teria lá um carro, como que tem os melhores carros que tem aí hoje, aí, uma BMW, uma Mercedes, um Landau não, né? Já foi. Mas assim, queridos, era muito rico. Era muito rico. Vai embora. E a Bíblia diz assim que Jesus o amou. Sabe que Jesus, quando a Bíblia fala que Jesus o amou, né? É porque Jesus não se desfaz de ninguém. Jesus lamentou, ficou triste, porque era uma alma preciosa. Mas Jesus continuou o caminho dele. Se você pegar a sequência da Bíblia, você vai ver que é uma caminhada só. Jesus está saindo de uma cidade indo para outra. Ele está numa caminhada, ele está numa viagem. Ele é parado pelo rico e continua a sua viagem. E aí ele vai chegando numa cidade, e a cidade está em pavoroso. Está todo mundo, nossa, lá vem Jesus, lá vem o Messias. E a multidão, todo mundo, andando em volta, cercando Jesus. E tem um rico, outro rico. Parece que esse dia era o dia dos ricos. Outro rico, é Zaqueu, o rico que está vindo, né? Que está vendo Jesus, né? Vendo Jesus vir. E esse rico, ele fala, quem é esse homem? Quero ver melhor. E a Bíblia diz que ele sobe numa árvore, né? Zaqueu sobe numa árvore, né? Só uma pausa aqui. Um dia um pregador estava pregando, né? E lá no meio da mensagem deu uma confundida lá. E falando lá, ele usou, ao invés de usar o nome do Zaqueu, ele usou o nome de Mateus. E aí Mateus subiu da árvore. Aí alguém rapidamente veio aqui na frente. Pastor, não é Mateus, é Zaqueu. Aí ele, para consertar, e ficou meio sem jeito, ele falou assim, Mateus, desce daí, porque é o lugar do Zaqueu. Arrumou a história rapidinho. Desce daí, Mateus, que aí é o lugar do Zaqueu. Então, Zaqueu sobe da árvore para ver Jesus. Aí ele está lá, vendo Jesus maravilhosamente, fazendo milagres, vindo, ensinando, mostrando o caminho da vida. E ele ficou ali entusiasmado e não saiu dali não. E Jesus foi chegando. E ele cada vez vendo Jesus mais de perto. E Jesus parou embaixo daquela árvore onde estava Zaqueu. E disse, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me importa ficar na sua casa. Estar com você na sua casa. Aí a Bíblia diz assim, Zaqueu desceu da árvore rapidamente, Zaqueu desceu daquela árvore e recebeu Jesus na sua casa gostosamente. Sabe o que é gostosamente? Ele disse, eu quero estar perto deste homem. Eu quero este homem na minha casa. Ele já estava vendo algumas coisas acontecer ali. Ele começou a ver que aquele homem era especial e que ele estava fazendo milagres, dando ensinamentos poderosos. E disse,
Eu quero esse negócio para mim. E que esse homem tem que ir na minha casa. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostosamente. Fez um banquete para Jesus lá. Fez um banquete para Jesus na casa dele. Ei, é bom receber Jesus em casa ou não? Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida. Com 23 anos, com a vida destruída, apodrecida, um lixo de ser humano que eu era, eu abri a porta da minha casa e disse: Jesus, eu quero um banquete, eu quero abrir meu coração para ti, vem comer, vem se alimentar, vem estar vivendo na minha casa. Como diz a música de Zaqueu, né? Entra na minha casa. E Jesus entrou e eu não deixei ele mais sair. Eu não deixei mais ele sair, não. Aqui é seu lugar, Senhor. Essa casa é sua. Aquela música, né? Essa casa é sua. Entra. Faz morada. Fica aqui. Fica comigo. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Jesus. E ele nunca mais saiu. Aleluia. E Zaqueu fez a mesma coisa. Ele disse: fica comigo, Senhor. Aí, né? Deixa eu olhar aqui, hein? Ih, rapaz, acabou o tempo. Olha só. Jesus contou a história para Zaqueu que tinha acontecido com o rico. A Bíblia não registra esse fato, queridos. Não registra. Aí nós temos que usar, né, os nossos olhos espirituais, a nossa visão espiritual. Jesus trata com o rico que rejeita. Aí ele entra na casa do rico e conta para aquele rico, chamado Zaqueu: olha, encontrei um homem muito rico, religioso, conhecedor da Bíblia. Propus para ele poder receber as riquezas insondáveis de Deus, que ele vendesse tudo o que ele tinha e me seguisse, e ele teria um tesouro no céu. Na mesma hora, a Bíblia diz, ela não conta esse caso que eu estou contando, eu estou fazendo aqui uma visão minha, né, do que pode ter, da conversa que teve lá, porque a Bíblia não fala a conversa, mas eu estou, né, acompanhando a caminhada de Jesus, né? Ele conversou alguma coisa com Zaqueu, porque ele seria louco se ele levantasse do nada e fizesse o que eu vou falar agora. Ouvindo ali Jesus, ele disse: Senhor, levantou da mesa, no banquete que ele estava dando para Jesus, ele disse assim: Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Era um rico de tanto roubar. Esse homem era um rico de tanto roubar. Ele disse para o Senhor: hoje tomo uma decisão. Vou pegar tudo que eu tenho, metade dos meus bens, e vou dar aos pobres. E se alguém eu defraudei, se alguém eu cobrei exagerado, eu devolvo 4 vezes mais. Palavra do Senhor Jesus naquela casa, naquele banquete. Hoje entrou salvação nesta casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Que casa? O coração de Zaqueu. A casa era o coração de Zaqueu. Não era o prédio. Era o coração de Zaqueu. Jesus só estava dizendo para ele: hoje eu faço parte da sua vida. Hoje você é meu. Hoje eu vou fazer do seu coração a minha morada. Hoje você recebe a passagem, você recebe o seu, como é que chama lá? Passaporte para entrar no céu. Você hoje se deixa de ser mundano para ser filho de Deus. Hoje você vai morar no céu, porque você escolheu o melhor. Você abriu a porta da sua alma para receber o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Ei, isto chama-se discernimento espiritual. Os olhos de Zaqueu daquela mesa,
naquele jantar na sua casa, se abriu. Pluf! A minha pergunta a você nesta manhã: como está a sua vida? Você já tem os seus olhos abertos? Você já nasceu de novo? Você já experimentou a transformação da sua vida? Jesus já faz morada, Jesus já usa a sua casa como habitação dele. Ele já está morando dentro de você, na sua casa. Você já abriu a porta para ele? Você já disse para ele: Jesus, minha casa é sua casa. Vem morar em mim. Jesus, eu sou teu. Eu sou teu, tu és meu. Já cantou esse cântico? Eu sou teu, tu és meu, Senhor. Habita em mim. Reina em mim. Essa é a pergunta que fica no seu coração nesta manhã, queridos. Você escolhe. É uma decisão única. É uma decisão única que você toma uma vez na sua vida e nunca mais precisa dela. Você toma uma decisão única, sem volta. Quando você entrega a vida a Jesus, Ele recebe e Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Sabe o que é isso, queridos? Quando você entrega a sua vida a Jesus, você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Amém ou não, queridos? Você passa a ser propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte daqueles que vão cantar o hino da vitória no céu. Ei, está preparado? Você vai cantar o hino da vitória. O hino da vitória. Com vestes brancas. Lá no céu, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa manhã. Os músicos que vão me ajudar. Rapidamente, né? Nosso tempo voa. Não sei o cântico que eles vão cantar agora, mas eu queria pedir para você, querido, feche os seus olhos. Você ouviu uma palavra que é de Deus, tenha certeza disso. Essa palavra veio no meu coração e eu ministrei para algumas poucas pessoas que estavam aqui na quarta-feira retrasada. E o Espírito colocou no meu coração quando pregava aqui. Vai lá, ministra domingo da ceia. Ministra essa mesma palavra. Por isso que eu estou ministrando a mesma palavra. Porque é para você, porque Deus tem alguém aqui, ou muitos ou poucos, eu não sei, ou todos, ou alguns, não sei, mas Deus tem essa palavra para algumas pessoas, com certeza, para mudança de história, para mudança de vida, para mudança de ser, transformação do viver. Com seus olhos fechados, faça uma retrospectiva. Como vai você? Como está a sua vida? Você é um adorador ou um mero religioso? Você está vivendo para Deus ou para si mesmo? Você está buscando o reino ou está buscando a sua glória? Está cheio de gente buscando a sua glória pessoal, achando que é melhor do que os outros, que sabe mais do que as outras pessoas. Só que não sabe, só que não vê, não percebe que é cego. A palavra de Deus fala sobre isso também. Espírito Santo. Aleluia.